Oi, pessoal, boa noite. Tudo bom? Que Jesus abençoe a todos. Que a luz do nosso Mestre possa estar conosco, né? A partir deste momento. Já estamos na hora, né? 20 horas, vamos iniciar então, né? Fazendo uma prece, preparando-nos intimamente para juntos, entrelaçando sentimentos, energias, pensamentos, podemos nos fortalecer, podemos nos harmonizar, podemos sintonizar com os amigos espirituais que estão aqui em torno de nós, que estão nos ajudando, que estão amparando nossa saúde, saúde do corpo e saúde da alma. Senhor Jesus, que o teu amor possa envolver os nossos corações, possa envolver os lares de todos os irmãos que estão ligados a nós neste momento, e que do alto possa jorrar uma fonte de bênçãos, luzes, energias, substâncias positivas, curativas, que nos harmonizem, que nos equilibrem, que aliviem as dores daquele que sofre, que acalme o coração daquele que se aflige. E que possamos, Senhor, ter soluções, ter intuições, que os caminhos possam se abrir, se iluminar, e que a luz do Teu amor possa preencher os nossos ambientes. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos novamente. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, estudando, né, todas as noites. De segunda, né, a gente tem o Livro dos Espíritos, às 20 horas. De terça, Os Mensageiros, às 20 horas também, livro de André Luiz, né? Quarta-feira, o livro Céu Azul, às 9 horas da manhã. Quinta-feira, Momentos de Saúde e de Consciência, às 20. E sexta-feira, Missionários da Luz, às 20 horas também. Tá? Hoje nós temos então o Livro dos Espíritos, livro de perguntas e respostas, livro básico, né, da doutrina espírita, trazido por Allan Kardec em 1858, né? 57, né? 18 de abril de 1857. Lançamento do Livro dos Espíritos, né? Então vamos lá, pessoal. Estamos na parte terceira do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, capítulo 1, da Lei Divina ou Natural. Nós estamos falando sobre o conhecimento da lei natural, tá? Lembrando que é um estudo interativo, todos podem participar, né? Podem opinar, podem questionar também, nos fazendo lembrar de coisas importantes, às vezes, que a gente está esquecendo, né? Eu estou sempre olhando aqui na área de texto, nem sempre eu consigo responder na hora, mas a gente vai tentando colocar dentro do estudo aquilo que vocês vão colocando aí, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados. Então, a primeira pergunta de hoje, pessoal, ainda, né, do conhecimento da lei natural, pergunta 627, que Allan Kardec, então, indagou aos espíritos, né? Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Né? Boa pergunta de Kardec, né? Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, e tanto que nas perguntas anteriores aí, os espíritos deram a entender que Jesus é o ser que melhor veio exemplificar as leis divinas, né? A moral superior. Então eles colocaram Jesus como sendo
esse padrão, né? Vinculando o Espiritismo totalmente à vida de Jesus, vinculando totalmente à moral do Cristo, né? Isso para o Espiritismo foi extremamente importante, né? Os Espíritos trazerem dessa forma. Aí Allan Kardec pergunta, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Quer dizer, Jesus já não ensinou, precisaria os Espíritos ensinarem de novo? Né? Precisariam trazer novamente ou ensinar alguma outra coisa? O que, né, pessoal? O que vocês acham? Já foi ensinado tudo? Jesus já ensinou tudo? Ou ainda tem mais coisa para a gente aprender, né? Sobre as leis divinas, né? E alguns estão dizendo que não, outros que sim, né? Vamos ver aqui. Né? Vamos ver a resposta? É uma pergunta interessante, né? Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Resposta. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Né? Então, Jesus ele falou, ele é sim o nosso padrão, é o ser mais evoluído que nós sabemos, que nós temos notícia aqui no planeta, né? E Jesus empregava uma linguagem feita de imagens, de parábolas, de alegorias, né? Para que fosse guardada a sua mensagem no inconsciente coletivo. Porque as histórias, né, as parábolas, elas têm essa característica. Nós mais facilmente retemos. Então Jesus, como um excelente pedagogo, né? Jesus como um excelente professor, excelente mestre, ele sabia o meio mais eficaz de nós guardarmos os seus ensinos. Tanto que mesmo com determinadas mudanças e traduções e tal, essa mensagem de Jesus nos aspectos fundamentais foram guardadas e foram transmitidas há 2000 anos. Alterações foram feitas, traduções foram feitas diferentes, existiram alguns problemas, sim, mas a mensagem essencial, moralmente falando, ela foi guardada, né? Ela foi transmitida. Então ela chegou ainda para todos nós com seu poder transformador, libertador, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive, é um resumo dos ensinos morais de Jesus. Allan Kardec não se preocupou tanto com a questão histórica da vida de Jesus. Ele se preocupou mais com selecionar, com organizar por assuntos, né? Por assuntos, por questões morais, por temas morais, né? Mais ou menos amplos ali, para compor o Evangelho segundo o Espiritismo, com citações de Jesus, né, dos Evangelhos, e a explicação de Kardec, e também uma porção de mensagens que os Espíritos trouxeram falando sobre Jesus, sobre as passagens, né, que ficaram registradas nos Evangelhos. Tá? Então, né, a Regiane colocou de fato, ler o Evangelho é muito mais fácil, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, porque vem muita coisa explicada, que antes estava mais difícil de ser compreendida. E as pessoas podiam se perder muito nas várias interpretações. Os Espíritos trouxeram a interpretação deles, né? A interpretação dos bons Espíritos sobre determinados temas do Evangelho
sobre determinadas passagens, né? Então é muito interessante, né, a função que os espíritos tiveram na formulação das obras básicas, né, de Kardec, né, e em vários lugares, mais ou menos falando sobre Jesus, falando sobre as questões morais, né? É muito importante isso. Então, muita coisa que Jesus falou, inclusive quando Jesus falou assim, né, quando ele estava dizendo que ele ia ser morto, né, pelos judeus, ia ser pego. Então ele falou: se me amais, guardai os meus ensinamentos. E eu rogarei ao meu Pai, né, e ele vos enviará um outro consolador, que não eu, mas o Espírito de verdade, que não podeis conhecer porque não vedes, mas o Consolador, né, o Paráclito, vós o vereis e o conhecereis porque estará eternamente convosco, porque estará em vós, né? Que vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas. Você vê, o próprio Jesus falou isso, né? Que o Espírito de verdade, ou aquele que viria, né, que nós acreditamos que é o próprio Jesus, né? Existem algumas polêmicas aí, mas os Espíritos, até na obra do André Luiz, a gente estava, esses dias atrás, a gente estava falando, né? O Espírito estava falando, né? Que o Espírito de verdade, que é o próprio Cristo, né? Isso eu acho que o Alexandre falava no livro Os Missionários da Luz, se eu não me engano, tá? Então ele confirmava, né, que o Espírito de verdade era o próprio Cristo, né? Que era a promessa que ele tinha trazido, né? A promessa que ele tinha feito para os seus discípulos, né? Que guardassem os seus ensinamentos, que ele rogaria ao Pai e o Pai enviaria um outro Consolador, que viria em nome do Espírito de verdade, né? Que não viria para ter uma pessoa como sendo o centro da coisa, né? Mas os espíritos, o espiritismo é a religião dos espíritos. É a religião dos espíritos. Onde a espiritualidade não é uma só pessoa, foi uma pleiade de espíritos. O Allan Kardec foi o codificador, mas foi uma pleiade de espíritos, em nome de Jesus, né? Jesus que é o Espírito de verdade, né? Então, por isso que o Espiritismo vem relembrar, vem explicar Jesus e nos ensinar muitas outras coisas, adaptadas aos tempos de hoje, adaptadas né? Adaptadas à ciência de hoje, adaptado à nossa época, né? Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Né? A continuidade da resposta aqui, né? Que é muito importante, é necessário que aquelas leis divinas que Jesus veio exemplificar, elas precisavam ser explicadas, desenvolvidas, né? Porque poucas são as pessoas que compreendem e muito menos ainda as que praticam, né? Em termos mundiais, né? Vamos dizer assim, né? A Marli colocou, vem explicando de forma mais clara, né? É verdade. É isso mesmo, tá? Então vem clarear muita coisa, né? Certo? Aí continuando a resposta ainda, né? A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. Né? Quer dizer, a nossa missão, nossa dos espíritos, para aqueles que estão respondendo aqui, né? A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos. É o despertar da consciência, né? Abrir a visão, abrir os ouvidos, para que nós possamos enxergar de fato, possamos
ouvir de fato, de um modo mais claro, mais límpido, mais elevado, né? E aí ele fala, confundindo os orgulhosos, né? Porque aqueles que ficam obscurecidos pelo orgulho acabam se confundindo com a mensagem de Jesus. Mas a mensagem de Jesus não veio para clarear, veio para clarear quem está disposto a enxergar a verdade, né? Quem está muito apegado às ilusões acaba se confundindo mais ainda, né? Jesus fala assim, eu vim para que os cegos vejam e para os que veem se tornem cegos. Né? Eu vim para que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Aí os fariseus, né? Porque eu estava falando isso para os fariseus, né? Porque eles achavam que viam, que eles é que enxergavam a verdade, né? Então eu vim para que os cegos vejam. Então ele curou muitos cegos, abriu os olhos a muita gente, não apenas do corpo, mas os olhos da alma, né? Mas também para que os que veem se tornem cegos. Ou seja, aqueles que acham que veem, né, se tornem cegos, né? Que se confundam. Porque enquanto você está na ilusão, tem um certo equilíbrio, né? Mas quando alguém coloca algo que é melhor, que é superior, aquilo causa um desequilíbrio em nós. Causa um alvoroço dentro de nós nos desequilibramos. Por quê? Porque aquilo nos confunde, até que a gente consiga compreender, absorver e transformar dentro de nós a nossa realidade, aquilo causa uma certa confusão dentro de nós. Né? Por quê? Porque é o trabalho do arado, que vai arando a terra, que vai revolvendo a terra. Né? Quando nós estamos ali com a terra ainda precisando muito ser trabalhada, esse arado ali causa uma revolução dentro de nós. Né? Então causa um alvoroço, inclusive a gente fica muito confundido, né? Até que a gente consiga realmente se reorganizar, né? Então é muito importante isso que os Espíritos disseram aqui, né? Confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Né? A hipocrisia é quando você exige demais do outro e não faz o que você poderia fazer, né? Então, cobra-se muito do outro e não se dá o exemplo, não faz o que você está cobrando do outro, né? Aí se caracteriza uma atitude hipócrita, né? É contraditória, né? Os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. Que é o que acontecia justamente com os fariseus, né? Quando Jesus batia de frente com eles, né? E falava assim, olha, pois vós sois sepulcros caiados, brancos por fora e por dentro cheios de podridão. Né? Então, vosso coração está repleto de rapinas. Né? E ele falava, pois eu digo a vocês que entrarão primeiro os ladrões e as prostitutas no reino dos céus, antes de vocês. Né? Quer dizer, está dizendo as pessoas que eram tidas como pessoas de má vida, pessoas, né, que eram mal vistas pela sociedade, depois eu digo que elas entrarão no reino dos céus primeiro do que vocês. Né? Por quê? Porque as pessoas ditas de má vida, né, chamadas indignas, vamos dizer assim, eram pessoas que estavam com as suas chagas expostas, né? Estavam com as suas torpezas expostas, os seus problemas expostos socialmente, eram mal vistas já, eram pessoas que elas não tinham o que esconder. Elas teriam o trabalho de reconhecer essas dificuldades e se transformar quando quisessem. Né? Só que por que elas entrariam primeiro no reino dos céus do que os fariseus? Por que elas entrariam primeiro no reino dos céus do que os fariseus, conforme Jesus disse? Porque os fariseus, primeiro, eles teriam que ter o trabalho de desfazer
a máscara de santidade, porque se escondiam. Uma coisa é você estar com as suas torpezas expostas, você está com os seus problemas expostos socialmente, né? Não tem que esconder nada, está tudo exposto. Outra coisa é você estar escondido por detrás da capa da religião, vamos pensar, ou, né? Da santidade, né? Só que por dentro está cheio de problemas. Então, é dois trabalhos, né? É o trabalho de desfazer a máscara e reconhecer as torpezas e trabalhá-las. Quer dizer, ia demorar mais, provavelmente, né? É um trabalho muito maior, né? Exatamente, né, Maria Elisa? Eles tinham que deixar primeiro as máscaras caírem, né? Que é o trabalho de reconhecimento do self, né? De conexão, né? Com o self e desfazer dessas máscaras do ego, essas defesas do ego, né? Então, é humildade, né? Exatamente. Então, por isso que os espíritos vieram trazer os ensinos, né? Para facilitar esse reconhecimento, essa distinção do certo, do errado, do justo, do injusto, do verdadeiro, do falso, né? Da honestidade, da hipocrisia, né? Quer dizer, para a gente ir aprendendo a discernir em nós e também fora de nós, né? Adquirirmos uma capacidade maior de percepção, né? Aí continuando a resposta que os espíritos deram, né? O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Né? Estão vendo? Né? Quer dizer, o ensino dos espíritos precisam ser claros e sem equívocos, né? Serem lógicos, serem sem contradições, né? Para que a gente consiga absorver a verdade, a realidade, né? De uma forma racional, inteligível, né? Para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão, né? Os ensinos, analisar, né? Entender os ensinos dos espíritos, né? Aí, para terminar essa resposta aqui, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que tá meio seco. Então vamos lá. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. O reino do bem, reino dos céus, reino de Deus, reino, né? Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem de falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Né? Então, isso vai caracterizando a verdade que os espíritos trazem, que precisa ser límpida, cristalina, bem estruturada, né, para ficar tão clara, tão límpida, tão coerente no seu conjunto, que ninguém possa falsear, ninguém possa torcer, né? O sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Porque a gente é mestre em torcer as coisas, né? A gente é mestre em usar a racionalização, que é um mecanismo de defesa, né? E fazer o certo parecer errado e o errado parecer certo. Só porque nos é conveniente. Eu gosto de uma coisa, então para mim isso é certo. Né? E o contrário disso é errado. Se eu não gosto de uma coisa, isso aqui é errado e o contrário disso é certo. Né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Peraí que eu só... Eu tinha esquecido de colocar no manual aqui, tava
Trocando sozinho aqui. Tá? Então, a coisa. E olha que mesmo sendo. Mesmo os espíritos trazendo um pensamento todo estruturado, né, um trabalho muito bem feito, nós ainda assim podemos querer torcer as coisas, porque o ser humano pode fazer isso, não deve, mas pode, né? Então, é uma coisa que tem acontecido muito hoje, né? O uso da racionalização está demais, assim, está fazendo as pessoas perderem o rumo do certo e do errado. Porque de tanto torcer as coisas, de fazer o certo parecer errado, o errado parecer certo, daqui a pouco você não sabe mais o que é certo e o que é errado. Você acaba se confundindo e vai perdendo o rumo. Por isso que é importante estudar, é importante o evangelho, é importante o conhecimento dos espíritos, né? A literatura espírita, os estudos, para que a gente continue tendo um referencial. E eles trazem isso de uma forma muito cristalina, muito muito clara, muito inteligente, né? Muito harmoniosa, né? Uma verdade muito coerente, né? Isso facilita a gente continuar mantendo a integridade ali do nosso referencial, né? Certo, pessoal? Tá? E é preciso estudar tudo, né? Kardec, André Luiz, Joana de Ângeles, né? Porque a verdade está em toda parte, né? Nós precisamos buscar em todo lugar, né? E a gente discernindo aspectos da lei que estão expressas em várias formas diferentes, né? Certo? Vamos lá? Pergunta 628, né? Temos tempo ainda, né? Temos uma meia hora ainda. Estamos aqui em 304 pessoas, tá, pessoal? Te agradeço a presença de todos, tá? Sejam muito bem-vindos. Então, pergunta 628. Nós estamos falando sobre o conhecimento da lei natural, tá? No Livro dos Espíritos. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Aqui o Kardec está partindo do princípio. Aqui o Kardec está partindo do princípio que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente. Ele está partindo de uma premissa, né? Ele já tem uma premissa aqui embutida, né? De que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente, né? E a gente pode questionar isso também, essa premissa, né? Porque ele parte desse princípio, né? Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Por quê? Por que vocês acham? Dá pra gente questionar a premissa também. Vamos questionar. Será que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? E nós é que não conseguimos perceber a verdade, né? Quer dizer, é a verdade que não foi posta ao nosso alcance ou nós que não conseguimos enxergá-la? Ela sempre esteve exposta e nós não conseguimos enxergá-la, né? Mas vamos lá, né? Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Né? Vamos partir aqui dessa premissa, né? Aí os espíritos responderam: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. E é verdade. E é verdade. É muito verdadeiro isso aqui, né? Muito verdadeiro. Ele importa que cada coisa venha a seu tempo. Né? Então, sim, né? Eu acredito que nós fomos expostos a pessoas, a conhecimentos, nós fomos expostos ou não
em determinados momentos da nossa vida espiritual, né? Das nossas encarnações. Tivemos mais acesso ou menos acesso, né? A pessoas, a obras, a ambientes mais ricos de conhecimento ou menos ricos de conhecimento, né? Acho que teve um aspecto, sim, de estarmos mais ou menos expostos, né? Só que conforme a nossa evolução, nós tínhamos uma capacidade maior ou menor de apreendermos aspectos da verdade que poderíamos absorver, de enxergarmos, né? Isso dependeria da nossa evolução, né? Da gente tirar as vendas dos nossos olhos para enxergarmos a realidade, né? Então importa que cada coisa venha a seu tempo. É um processo de maturação, né? De evolução, de purificação interior, né? Nós irmos eliminando as camadas grosseiras do nosso eu e ficarmos mais expostos, né? Expandir a consciência e absorver mais da luz divina, do conhecimento superior, né? Para isso tem que ter evolução, não dá para improvisar isso, né? Então a verdade é como a luz, o homem precisa habituar-se a ela pouco e pouco, do contrário fica deslumbrado. Não apenas deslumbrado, né? Pode nos cegar. A luz, no caso o sol, imagina, né? A gente precisa de filtros ainda para a gente enxergar o sol, senão a gente fica cego. E coisa interessante, a verdade pode ser para nós um remédio e pode ser um veneno. Pode ser um clareador e pode ser um enceguecedor, né? O Jesus não falou: "Eu vim para que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos". Quer dizer, a verdade que ele trazia enceguecia as pessoas, né? Que não estavam preparadas para aquela verdade. Porque obscurecidas pelo orgulho, pelas ilusões, né? Pelas vendas que elas mesmas colocaram nos seus olhos, né? Vocês entendem, pessoal, né? Então a gente precisa ir fazendo um trabalho de dentro para fora, né? De desenvolvimento, de detecção do self, do eu profundo, do eu divino, do reino dos céus dentro de nós, né? Nós precisamos fazer esse trabalho de dentro para fora, eliminando as cargas pesadas que são como que uma sujeira impedindo a nossa visão, impedindo o nosso acesso à luz, aquele conteúdo pesado que nós muitas vezes trazemos dentro de nós, que nós temos que ir eliminando com a força do amor, né? Então a gente vai eliminando essa sujeira, vamos nos desidentificando desses conteúdos patológicos, desses conteúdos grosseiros, e vamos ficando mais perceptíveis à verdade, à luz. É como um vidro que você vai limpando, que primeiro estava todo sujo, você mal conseguia enxergar o sol da verdade, você mal conseguia enxergar o sol, né? Aí você vai limpando o vidro lá, e aí você consegue deixar aquele sol permear, né? O nosso interior, tá? É por aí, né, pessoal? Vamos ver a continuidade da resposta, né? Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Você vê os espíritos falando, né? Jamais permitiu Deus, na visão deles lá do plano espiritual, jamais Deus havia permitido que o homem aqui na Terra recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que estavam acontecendo no surgimento do Espiritismo. Você vê que importante, né? Você vê o momento histórico importante, foi um momento culminante da presença da espiritualidade derramando conhecimentos, instruções, comunicações sublimes, elevadíssimas, né? Trazendo o sol da verdade para todos nós, né? Você vê que coisa, né?
O José Francisco, quando saímos de um ambiente escuro para a luz, ela nos ofuscará a visão, exatamente, né? E precisa ir ajustando a visão, né? Leva um tempo para a gente ajustar a visão, exatamente. Né? Então, bonito, né? Você vê como é que nós somos agraciados, né? Com o conhecimento espírita, né? Com as bênçãos que jorraram do alto sobre todos nós, né? Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam um mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos, né? As seitas iniciáticas, né? Os grupos religiosos ou seitas, né? Os grupos que detinham conhecimentos muito profundos, na antiguidade vários deles existiram, né? Em vários recantos do planeta, tal. Conhecimentos até vindos de outros planetas, né? Vindos justamente com os povos que vieram de fora, né? Eram conhecimentos realmente muito impressionantes, importantes, né? Mas que ficavam ali mais ou menos fechados, onde o vulgo, onde a pessoa comum, onde o homem e a mulher comuns, eles não tinham muito acesso. Eram grupos mais ou menos seletos, eram ambientes mais iniciáticos, fechados, né? Então a ciência sagrada, né, o conhecimento sagrado, profundo. Hoje em dia você entra na internet, lá tem o Google Down. Você acessa um monte de coisa, né? Você acessa um caminhão de informação, de livros, de experiências das pessoas, de vivências. Nossa Senhora, tudo disponível hoje para o ser humano, né? Antigamente era uma dificuldade, né? Nossa, eu ainda peguei esse tempo, lógico que não de antigamente, só se foi em outra encarnação, né? Mas há décadas atrás aí aqui, né, no Brasil, no mundo, né? Nessa encarnação mesmo, né? Às vezes para a gente obter certas informações, para a gente só comprando lá uma revista X ou só buscando um livro, era tudo uma dificuldade a informação, né? Para a gente ter acesso a algumas coisas, as pessoas jogavam com isso, né? A informação, poder, né? Até hoje, logicamente, ainda se usa muito isso, se joga muito com isso, né? Se comercializa, tudo bem, né? Mas hoje ainda a gente tem um acesso muito maior, né? Mas no passado era difícil, né? Se você não... A Barça, né? Mirador, lá em casa tinha Mirador. Não era fácil, né? E hoje, nossa, hoje você aprende de tudo. É só ter vontade, é só ter disciplina, né? Paciência e ser autodidata ali, você consegue aprender um monte de coisa pela internet, né? A gente tem que aprender e saber usar, né? Da melhor forma, né? Mas antigamente ficava só dentro daqueles grupinhos ali, né? E era muito mais difícil as pessoas terem acesso, a pessoa comum ter acesso ali. Pelo que conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático, né? Quer dizer, muitas vezes os conhecimentos obtidos ainda não era clareza, com a clareza que nós temos hoje, né? Não era com a facilidade que a gente tem hoje de pessoas ajudando a interpretar certas coisas, mostrando o caminho, mostrando, né, nos ensinando lá no YouTube, né, nos mostrando, né? Hoje em dia é muito mais fácil, né? Pessoas inteligentíssimas passando informações que a gente demoraria muito tempo para a gente aprender por conta própria, né? Então o conhecimento ia muito mais devagar, né, do que hoje. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível,
pois em tudo há germens de grandes verdades, que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Então a gente encontra informações sobre reencarnação no passado, né? Em livros antigos, livro dos mortos, dos egípcios, na tradição grega, né? Na Grécia Antiga, a gente encontra fragmentos da palingenesia, né? Ou reencarnação. A gente estava falando, né, desse conceito de metempsicose, né? No Egito, o conceito lá de reencarnar em corpos de animais. Então, às vezes você pega um conceito que hoje o Espiritismo explica de uma forma magistral, simples, fácil de compreender, sem alegorias, né? E símbolos e um monte de coisa. Coisas que no passado eram ensinadas de forma emblemática, de forma simbólica, né? Muitas vezes incompreensível às pessoas, né? Então é interessante, né? Que nenhuma, né, ele fala aqui, né, os espíritos falam, né? Que nenhuma, para o estudioso não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível. Por quê? Porque a verdade está em tudo e em todos. A verdade está em tudo e em todos. Em toda parte a verdade está. Desde o átomo, os elementos subatômicos até o universo, a verdade está em toda parte o tempo todo, em todas as pessoas. A questão é a gente saber conectar, né? Fazer as conexões. Às vezes parece uma coisa contraditória. Eu não estou enxergando onde uma coisa se conecta à outra, mas há conexão. Eu é que não estou enxergando ainda. Né? Muitas pessoas ficavam, Alexandre, mas você é espírita, você estudou psicologia, mas não é um contraditório uma coisa com a outra? Absolutamente. Passei o curso todo fazendo as conexões e continuei depois, as últimas décadas, aí, fazendo as conexões de psicologia e espiritismo, mediunidade e psicologia, entendeu? Então, às vezes a gente vê as coisas muito separadas, né? Mas a gente é que tem que aprender, tem que se esforçar para entender onde é que estão as conexões entre uma coisa e outra. Porque elas existem. Todas as ciências, todos os conhecimentos, todas as filosofias, todas as religiões, tudo se conecta num grande todo de conhecimento, né? De entendimento, de sentimento. Tudo se conecta a tudo. É um imenso quebra-cabeça, né? Que Deus criou. Nós estamos num universo, né, muito fragmentado, né? Tá tudo muito fragmentado, as ciências fragmentadas, as religiões, né? E tem a sua função, tem a sua importância, né? Ir a fundo em certa ciência, em certa parte do corpo, em certo conhecimento específico, especialização, então, né? Tem a sua importância, né? Mas ao mesmo tempo nós estamos todos caminhando para uma convergência. Nós estamos caminhando para Deus. Deus é o todo. Ou seja, cada vez mais nós vamos ter visões mais amplas, né? Quanto mais a gente for evoluindo, mais as nossas visões da vida, do mundo, do universo, da criação, vai se expandir. E nós vamos ter visões cada vez mais amplas desse todo. Lógico que de uma forma progressiva, né? Como se fôssemos uma esfera
que vai se expandindo e vai absorvendo mais da verdade progressivamente, né? Para isso é preciso evolução, é preciso ampliar concepções, não limitar concepções, né? Então isso é o nosso futuro, é o futuro da ciência, é o futuro da religião, é o futuro da filosofia, é o futuro das artes, né? Essa convergência, né? Para o centro da vida, né? Que é Deus, que é o Criador, que é a expressão máxima de tudo, né? E nós vamos ter cada vez mais essa percepção. Por isso que os espíritos disseram a Kardec que nós não podíamos ainda ver lá no comecinho do Livro dos Espíritos, né? Kardec falou, por que que a gente não pode ver Deus? A gente pode... Os espíritos falam, falta ainda o sentido para isso. Falta ali o sentido. Qual o sentido? A intuição. Porque a razão, ela é impotente para as grandes visões. A razão é muito analítica, né? A intuição, ela é sintética. Então, a intuição nós vamos... até a Joana fala, né? A intuição é o próximo passo. Ela está acima da razão. Não estou falando mal da razão, né? Porque a gente fala... né? A gente fala muito bem da razão e a razão é muito importante. Só que nós estamos caminhando para o terreno da intuição. A intuição faz com que a gente tenha flashes intuitivos que tem um volume de informações muito maior, muito mais rapidamente. Entendeu? Enquanto a razão é analítica, ela vai rua a rua ali, ela vai num processo muito mais analítico. A intuição, você tem um lampejo intuitivo que você compreende um conjunto, um volume de informações de uma só vez, muito mais rapidamente. Então a nossa educação, ela será cada vez mais pautada na intuição. As artes são muito mais intuitivas do que racionais. Entendeu? Então a tendência é termos uma expansão das artes, né? E uma pedagogia muito mais voltada para a intuição do que para a razão, propriamente, né? A razão, ela tem muito a ver com o ego, o funcionamento bom do ego, né? A intuição tem muito a ver com o pré-frontal, que é essa área que a gente tem falado, né? Que é uma área nobre, né? Que ali aguarda uma química sublimada, né? O Caldeirado falou isso no livro No Mundo Maior, né? Então, aqui, conforme a gente vai estimulando, nós teremos cada vez mais lampejos intuitivos, né? Lógico que a gente tem um lampejo intuitivo, aí passa pela razão para avaliar aqueles lampejos intuitivos. Então passa por um processo de averiguação ali se faz sentido ou não faz sentido, né? Mas para a gente ver a Deus, para a gente enxergar o universo, a vida, na grandiosidade, somente a intuição nos dará uma visão para que isso seja possível. Entendeu? Porque é preciso um lampejo intuitivo, um volume de informação muito grande para que a gente possa perceber, né, a vida na sua grandiosidade. Então, assim, para continuar, né, vamos terminar aqui. Deixa eu ver aqui se eu já li. Ah, tá. Esse aqui eu já li. Aí, só para terminar a resposta aqui. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução, né? As várias filosofias, as várias religiões, as ciências e todos os conhecimentos do passado, do presente, tudo nos traz possibilidades de crescimento, de entendimento. São pecinhas que nós podemos encaixar. São pecinhas que a gente vai encaixando. Lógico que eu gosto, por exemplo, muito do Espiritismo,
Porque a simplicidade do Espiritismo, os conceitos, os pilares do Espiritismo, me ajudam muito a organizar o meu mundo interior, a minha concepção de vida. O Espiritismo resume muito bem as leis divinas, né? E nos ajuda a organizar o pensamento, a organizar o nosso interior. Então, tudo que eu estudo relativo a outras ciências, outras religiões, outras filosofias, né? Eu vou encaixando dentro desse referencial que eu tenho, que o Espiritismo me deu. Entendeu? Então, a gente tem um referencial básico ali e você vai encaixando tudo. E tudo vai se encaixando. Porque o que o Espiritismo estuda são leis divinas que permeiam todo o conhecimento universal. Estão na natureza, como os próprios Espíritos disseram. São leis naturais, as leis divinas estão na natureza. Entendeu? Então é fácil a gente encontrar em qualquer tempo, em qualquer lugar, a gente encontra expressões dessa verdade e a gente vai conseguindo encaixar as coisas devagarzinho, né? Certo? Eu gosto muito daquela lenda lá que fala do elefante, né? Do elefante e dos 5 cegos, né? Não é isso? O elefante foi colocado 5 cegos próximo, perto do elefante, para dizerem o que era o elefante, né? Não é isso? Um colocaram segurando, imagina, 5 cegos em torno do elefante. Um colocaram segurando a tromba do elefante. Ele ficou lá manuseando, tal, tentando entender o que era elefante. O outro colocado segurando a orelha do elefante. O outro colocado segurando a barriga. O outro colocado segurando a pata do elefante, a perna do elefante, uma das pernas, né? E o outro colocado segurando a cauda do elefante. E depois perguntaram para todos ali, cada um em particular, o que era elefante. O que era um elefante? E aí cada um falou daquilo que viu, ou quer dizer, daquilo que não viu, mas que sentiu, né? Através das mãos, do cheiro, do tudo, né? Então cada um foi falando que é bom. Elefante é um negócio rugoso, comprido e tal. Cada um foi falando das partes que tocou, que manuseou, né? Todos estavam certos, parcialmente certos. Todos estavam errados? Não exatamente, mas estavam parcialmente certos, né? Não estavam totalmente certos, nem totalmente errados, né? Só que cada um estava falando da verdade que conseguia apreender, né? E lembrando que a verdade nesse caso era o todo, né? Era o elefante, real, né? Real na sua forma total, né? E cada um estava aprendendo apenas aquilo que conseguia com as suas percepções, né? Então, eu acho muito legal isso, porque é uma expressão muito interessante da nossa relação com a verdade mesmo, pessoal. Nós somos esses cegos aí tateando a verdade com as nossas condições perceptivas, que serão maiores ou menores de acordo com a nossa evolução espiritual, né? Tá? Certo? Pessoal, vamos dar uma paradinha, acho que já estamos na hora, né? Estamos quase na hora. A gente iria entrar aqui no bem e o mal, tá? Pergunta 629, mas aí nós vamos parar por hoje e a gente entra nesse outro tópico na semana que vem. Vamos analisar o bem e o mal, tá bom? Então, vamos nos preparar para o término, né? Já temos um material interessante para a gente analisar, né? Então vamos agradecer novamente a Jesus, aos bons espíritos, ao nosso espírito protetor, a todos que nos amam e que nos ajudam, das regiões espirituais, que nos enviam energias
sublimadas, para que todos possamos elevar as nossas concepções, possamos elevar nosso sentimento, possamos ampliar nossa consciência, possamos melhorar de hábitos, melhorar a nossa compreensão da vida e a nossa atuação diante da vida. Que o seu amor, Senhor, possa se irradiar, nos envolvendo a todos, principalmente aqueles com maior dificuldade, principalmente aqueles que estão sofrendo, que estão aflitos, deprimidos, angustiados, desorientados, alienados. Que todos sejam amparados para que encontrem a harmonia, para que encontrem o equilíbrio, a saúde, para que tenham os tratamentos corretos e eficazes para cada caso. Muito obrigado por tudo e que os nomes que estão inscritos na área de texto sejam visitados e amparados, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos, tá? Obrigado pelo carinho de vocês, pela participação. Lembrando que amanhã nós temos o livro Os Mensageiros, né, do Espírito André Luiz. E aí a gente conta com a presença de todos, tá bom? Às 20 horas. Um abração, pessoal. Até mais.